gift today we claim. Send the fire today. É isso aí, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, onde quer que você estiver, onde quer que você se encontre. E nós queremos cumprimentar, saudar a cada um e a todos com a gloriosa, com a perfeita, com a santa, com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa lhe encontrar nesse dia gozando, desfrutando das mais ricas e copiosas bênçãos da parte de Deus. É com muita alegria, com muito prazer que nós retornamos mais uma vez ao nosso canal para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para trazer a palavra do Espírito Santo de Deus para a sua vida. E hoje nós queremos falar, eu já quero incentivá-lo, convidá-lo a se preparar, e hoje nós vamos usar bastante a Bíblia, a palavra de Deus. Eu queria que você já se preparasse aí para a gente estar juntos, correndo, caminhando nas páginas da palavra de Deus, nas páginas da Bíblia, porque nós vamos falar de um assunto e de um tema muito importante, muito interessante e às vezes confundido por muitas pessoas. Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a sua pessoa, nós vamos falar sobre a sua obra, sobre as suas realizações e sobre a sua vinda, a descida do Espírito Santo de Deus sobre os homens, sobre a humanidade, sobre a pessoa, sobre o indivíduo, sobre o crente, o fiel a Deus. Então eu quero convidar você já de imediato para levar mão da palavra de Deus, Você tem aí um exemplar da Bíblia Sagrada, do livro santo, da palavra de Deus. Eu queria convidar você nesse momento para juntos nós podermos meditar na palavra de Deus, que vai trazer edificação para a nossa alma. Eu quero convidar você, onde você estiver, seja na sua casa, no conforto do seu lar, através da Bíblia mais convencional, de papel, ou talvez através do tablet, do iPhone, ou de qualquer outra mídia, para nós acompanharmos a meditação da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a sua obra, a sua ação, a sua pessoa e a sua vinda, a descida do Espírito Santo. Aonde você estiver, eu quero aqui já entrar no texto sagrado. Quero usar para o início, dois textos bíblicos. O primeiro é o de Efésios, capítulo 4, verso de número 30. Efésios, capítulo 4, você que tem aí a Bíblia, capítulo 4, verso 30, e logo depois nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso de número 3. Efésios 4, 30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Atos capítulo 5, verso 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3. A Bíblia diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço deste terreno? Bem, o que nós vamos falar hoje, na teologia, existe uma disciplina que estuda, que lida, que trata com a doutrina do Espírito Santo. E essa disciplina, ela é conhecida como pneumatologia. Esse termo procede de 3 palavras gregas. A primeira palavra é pneuma,
que quer dizer espírito. Segunda palavra, ágios, que quer dizer santo. E a terceira e última palavra, logia, estudo. Essa é uma palavra grega, porém no hebraico também nós encontramos a classificação para Espírito Santo, no original hebraico, como ruá, que é traduzida como vento. E quando Deus cria o ser humano, o homem Adão, ele sopra, nas narinas, nas ventanas do homem, o vento, o ruá, o Espírito Santo. Tá? Então, é interessante a gente observar isso, porque isso já nos dá uma grande noção sobre quem é ou como ele é tratado, como nós classificamos ou nomenclaturamos o Espírito Santo. Então, esse termo pneumatologia, ele é preferido dos estudiosos da Bíblia, porque é aquele que procede do texto pelo qual escreveu João, capítulo 16, verso de número 7, que também ele é conhecido na doutrina do Espírito Santo como paractologia, ou a doutrina do Consolador. É também um outro termo usado pelos estudiosos, amantes da palavra de Deus, para nomenclaturarem, para fazerem assim a distinção da pessoa do Espírito Santo. Então, esses termos, essas palavras, são muito importantes para que nós possamos, então, iniciar a nossa caminhada, nesse estudo, de forma que a gente vai conhecendo, a partir do momento que vamos estudando, lendo, falando, como ele é interpretado, é aplicado, é mostrado para nós. A palavra que eu acabei de falar é paractologia, paractologia ou parácletos. Ela é encontrada apenas no Evangelho e na Epístola de João. João capítulo 14, verso 16, também João 15, 26 e 17. E procede de duas também palavras gregas. A primeira, para, que é para o lado de, e kalao, que é chamar. Então, literalmente, essa palavra significa alguém que é chamado para estar ao lado de outro para o ajudá-lo. E aí, nós começamos a entender, nós começamos a observar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Para ter essas formas, para ter essas distinções e todo esse requisito e tudo isso que nós já iniciamos a ver, nos mostra que ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa e não é apenas uma força ou um poder maior, como alguns interpretam e pensam. Jesus disse que ele é uma pessoa quando Jesus chama o Espírito Santo de nosso conselheiro. Algo que só uma pessoa pode ser, Só uma pessoa pode ser conselheira, pode dar conselhos. E a Bíblia fala que ele tem todas essas características de uma pessoa. Por exemplo, o que uma pessoa faz? Ela fala. E o Espírito Santo, ele também fala. A Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos como na forma de uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Atos capítulo 13, verso 2 diz assim: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então ele falou com os discípulos quando os discípulos estavam orando, para separar a dois dos apóstolos, a dois dos discípulos dele, para essa obra
salvífica, né, do evangelismo, da missão, que foram a separação de Paulo, de Saulo e Barnabé. Então ele fala, como pessoa, ele fala. Como pessoa, também o Espírito Santo, ele pensa. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele sonda e compreende as coisas de Deus e tem a capacidade intelectual. Olha o que o texto sagrado diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 ao verso 11. Diz assim: porque Deus nulas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus, pois dos quais os homens entendem as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele. Assim também, todas as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Então a gente vê aí duas coisas. A primeira, ele como pessoa, ele fala. Ele como pessoa, ele pensa. E ele como pessoa, ele sente. Sentir é um sentimento, é um sentimento, é algo que só um ser humano pode possuir, o sentimento. E ele sente. Efésios capítulo 4, verso 30, inclusive, foi o texto que nós utilizamos na leitura inicial. A Bíblia diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então ele sente, né? Ele tem esse apreço para conosco, ele tem esse zelo, esse cuidado para conosco. Então nós temos que também ter esse cuidado para não entristecer a pessoa do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, é ele que está conosco. É bom e é interessante a gente ressaltar isso, que quando Jesus, antes de ser ascendido ao assunto aos céus, ele disse: olha, eu não vou estar mais convosco, mas vocês não vão estar sós, né? Eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele sente. Quarto, né? Ele tem vontade. O Espírito Santo, ele tem vontade, como qualquer ser humano, né, como pessoa, ele também tem vontade. Atos capítulo 16, versos 6 ao 7, diz: o Espírito Santo toma decisões, dando a conhecer a sua vontade, né? Olha o que a Bíblia diz: atravessaram a região de Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, né, que é o mesmo Espírito de Deus, não lhes permitiu. Então ele tem vontade, né? E nesta obra específica aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde Paulo e os demais estavam pregando o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, eles foram impedidos pela vontade do Espírito. Eles tinham desejo de ir ali, né? Mas o Espírito Santo os impediu. Algo interessante também, para que a gente possa deixar bem frisado isso aqui, bem ratificado, é que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é Deus, né? É bom a gente entender esse fato. Ele é Deus, ele é igual a Deus e é parte de Deus. Ele é enviado tanto da parte de Deus Pai, de Jesus o Filho, e é uma parte integral da Trindade, onde muitas pessoas confundem, não conseguem entender, não conseguem interpretar, não conseguem ver com clareza essa distinção, né, do Espírito Santo, não conseguem vê-lo com essas funções tão claras diante de nós. Então isso aqui é interessante a gente ressaltar também. Então, se ele é Deus, o que o Espírito Santo faz? Olha,
se ele é Deus, ele tem que testificar. E como essa trindade é muito bem relacionada, muito bem intrínseca ao relacionamento deles, ele testemunha, ele fala de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 16, verso 13 e 15, que o Espírito Santo, ele glorifica Jesus e o toma conhecido a nós. Ele o faz conhecido a nós, ele o torna conhecido a nós, e é só por ele que nós podemos conhecer Jesus. Não tem outra forma, não tem como conhecer a Deus, conhecer a Jesus, se não for através do Espírito Santo. Então ele testemunha, ele fala de Jesus para nós outros e tem falado ao longo dos anos, dos séculos. Agora, duas coisas muito importantes a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós já vimos que ele, como pessoa, né, ele tem as suas características, né, ele fala, ele pensa, ele sente, ele tem vontade, né, e as duas coisas que, se eu pudesse dizer, bem cruciais e relevantes para nós, não para ele, mas para nós, das quais o Espírito Santo manifesta, realiza, além de falar, de testemunhar, de ouvir, de sentir, ele convence o pecador. Quando alguém é convencido do seu pecado, né, e da sua justiça, da justiça de Deus, isso só pode ser atribuído pela pessoa do Espírito Santo, porque ele é o Espírito Santo da verdade, é ele que convence. João capítulo 16 diz que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso nos dá uma grande vantagem, é uma grande dádiva de Deus para nós sermos tocados, sermos convencidos, sermos levados a entender, a reconhecer o nosso erro, as nossas falhas, o nosso pecado. E isso só é possível através da pessoa do Espírito Santo. E se ele convence o homem, o pecador, do pecado, da justiça e do juízo, automaticamente, consequentemente, ele também transforma, né? Se ele vem para convencer, há um processo de transformação. Porque quando uma pessoa reconhece, né, entende, compreende, aceita, né, na nossa linguagem, né, nós dizemos a Jesus como seu Senhor soberano, Salvador, remediador, ele recebe junto o Espírito Santo, que atua na sua vida para o processo, né, para o caminho que o leva à salvação. Por isso, o Espírito Santo, ele é chamado em Romanos capítulo 8, verso 2, que ele é o Espírito Santo de vida, que dá a vida, por causa desse processo de transformação. Então ele convence, ele transforma, e ele não poderia fazer outra coisa depois de ter nos convencido dos nossos erros, falhas, pecados, transgressões, depois de ter nos transformado de homens pecadores para agora homens capacitados, renovados pelo poder do Espírito. Ele também nos guia. Ele é o Espírito Santo que nos guia através do seu ensino como viver com Deus e perto de Deus. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós e nos ajuda a encontrar o caminho que devemos seguir. É ele quem nos ajuda a interpretar, a reconhecer, a entender a Bíblia da forma que ela é, e não só reconhecer, compreender, mas, acima de tudo, aplicá-la nas nossas vidas. E ele faz isso pelo seu infinito, grandiosíssimo amor
para conosco. Não há condição de um ser humano conhecer e receber a palavra de Deus se ele não for guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Por isso, todas as vezes que você ler a palavra de Deus, é interessante, é importante você fazer essa oração, né? Chegar perto dele e dizer: Espírito Santo, me ajuda a entender, a compreender. E em alguns casos, até a Bíblia menciona que ele, dependendo da nossa necessidade, ele faz nos lembrar. Então nós lembramos de algo que nós lemos, nós somos guiados, nós somos instruídos. Ele nos ensina, é como se fosse um pai que pega na mão de um filho quando está começando a aprender a escrever. É como se fosse um pai ou uma mãe que lê algo para o filho e explica. Ele está nos explicando, é o trabalho dele, ele é nosso guia. E como guia, ele também capacita, né? É através do Espírito Santo que podemos ser capacitados. Capacitados para quê? Para vencer o pecado que habita em nós e viver de maneira correta e digna. As nossas atitudes como crentes, como cristãos, elas são conhecidas como frutos do Espírito Santo, porque são o resultado do seu trabalho em nós. Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante diz isso. E é também o Espírito que nos dá a capacidade, não só para esse reconhecimento, mas também para ser testemunha de Cristo. Jesus disse assim, olha, e ser-me-eis minhas testemunhas. Mas é interessante a gente lembrar que eles só seriam testemunhas depois que eles recebessem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que dá a capacidade para ser testemunha, para testemunhar. Ninguém consegue, não é que pode, ninguém consegue ser testemunha ou testemunhar de Cristo, ou até mesmo ensinar e fazer obras, se não for através do Espírito Santo, certo? E aí nós vamos caminhar aqui. É muita coisa que a gente poderia estar compartilhando com vocês. Talvez, eu não vou lhes prometer, mas pode ser que a gente volte a falar mais sobre isso, porque o Espírito Santo também, ele é eterno. Hebreus capítulo 9, verso 14. Esse ponto aqui é interessante eu tocar nele, porque você precisa conhecer a deidade, né? A forma divina do Espírito Santo. Ele é eterno. Alguém poderia perguntar quando o Espírito Santo surgiu, quando ele foi criado. Ele não foi criado, ele é, né? Ele é Deus, ele existe, a existência existe por causa dele. Hebreus capítulo 9, verso 14 diz que ele é uma pessoa e não apenas uma influência, pois o Senhor Jesus diz em João capítulo 14, 16, eu já mencionei esse texto para vocês, vou mencionar novamente. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês eternamente. Ele é eterno. O Espírito Santo de Deus, ele é eterno. Então, ele convence, ele é eterno, ele nos guia a toda a verdade, ele glorifica a Cristo, ele reparte a cada um conforme lhe apraz. Ele dá a cada um conforme lhe apraz. Ele faz isso por amor, por carinho, por cuidado, por satisfação. Ele gosta, ele tem prazer nisso. Ele tem prazer de fazer essas coisas porque ele ama a mim e ama a você. Então ele tem o prazer de se revelar a nós dessa forma. Por isso é importante nós reconhecermos a pessoa do Espírito Santo. Ele reparte a cada um conforme ele quer. Ele nos auxilia em nossas fraquezas. E quão belo ele é, essa manifestação de Deus. Mesmo sem sabermos como pedir, como orar, a Bíblia diz que ele intercede por nós.
E ele não só intercede, mas ele intercede de maneira forte. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai às profundezas de Deus rogando ao Senhor essa forma de intercessão, porque nós não sabemos como fazer, então ele nos auxilia até nisso. Por isso é importante reconhecermos, tê-lo como amigo, como pessoa ao nosso lado, porque tudo isso é obra dele. Não que eu saiba, não que eu tenha, mas ele manifesta-se a nós pelo seu amor, pelo seu carinho. Ele intercede, ele reparte, ele auxilia, ele nos dá força, ele nos guia, ele glorifica Jesus, ele nos convence, ele é eterno, ele capacita, ele nos guia, ele nos transforma, ele convence, ele fala de Jesus, ele tem ciúmes, ele tem vontade, ele sente, ele é Deus, ele pensa e ele fala com cada um de nós. Basta entendermos, chegarmos mais perto dele. Toda obra feita pelo Espírito Santo é uma obra verdadeira, porque ele é o Espírito da verdade. E ele é uma pessoa muito importante para nós. E aqui eu quero que você saiba, eu vou caminhar para o final, de uma coisa muito importante. Eu já mencionei isso anteriormente, mas eu preciso ressaltar isso. Esse Espírito Santo, ele não está distante, longe, num lugar, num outro universo, afastado, longínquo de nós, que precisamos fazer certos rituais e invocações para que ele se manifeste, para que ele venha, ou para que ele desça, como ele fazia antigamente no tempo dos profetas, no Antigo Testamento, no período veterotestamentário. Mas hoje, pelo sacrifício de Jesus, pela obra de Jesus na cruz do Calvário, pela promessa de Deus que enviaria, pelo véu que foi rasgado, não há barreiras, não há distinções, não há distância. Ele habita em nós. Ele habita em você. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você, mesmo sendo uma pessoa. Ele está dentro da sua vida, ele está dentro de cada um de nós. Ele habita. Ele tem esse prazer, ele tem essa vontade, ele tem você como casa, como moradia dele. Ele tem prazer nisso. Por isso é importante nós respeitarmos ele como um morador, como um habitante dentro de cada um de nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário, é templo, é morada do Espírito, e que ele habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, que não sois de vós mesmos. O Espírito Santo habita dentro de você, meu irmão. E às vezes você pode até pensar, mas por que eu me sinto tão só, solitário, sozinho? Você sabe que às vezes o nosso arqui-inimigo, Satanás, ele é astuto, ele é hábil em realizar essa obra, e às vezes ele consegue soprar isso nos seus ouvidos e dizer: olha, você está sozinho, você está abandonado, você não tem ninguém. Pelo contrário, meu irmão, você tem a maior força, o maior poder do universo. Você tem um Deus que habita dentro de você. Então não se sinta só, não se sinta abandonado, não se sinta sozinho, não se sinta frustrado, mesmo que os dias não sejam bons, mas é porque ainda vivemos neste mundo caído, mas vivemos neste mundo caído com um Deus poderoso que habita dentro de você, nas suas entranhas, na sua alma. E quando você se sentir mais só, lembre-se, ele está contigo. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta obra, quem faz é só o Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. E aqui eu quero encerrar dizendo algo para você. Para que tudo isso aconteça, suceda na sua vida, é necessário uma coisa. É necessário ser nascido do Espírito. Existe um pequeno detalhe, mas que faz uma grande diferença na jornada cristã, na vida de cada cristão. A necessidade de ser nascido do Espírito. Foi sempre pelo Espírito que a vida foi dada. Eu falei isso desde o início. A todo aquele que pertence à família da fé, à família de Deus, à família em Cristo. E em João capítulo 3, Jesus diz a um sábio entendido da lei, Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Todo crente tem que passar por esse novo nascimento, essa nova vida em abundância. Trata-se de João 10, capítulo 10. O inimigo, o adversário vem se não matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só tem vida abundante quem é nascido do Espírito. Trata-se da vida com o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou, o Cristo ressuscitado, que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu os seus algozes, os seus acusadores, de forma que possuímos essa vida eterna sobre a qual o pecado não mais tem domínio sobre nós, sobre a qual a morte também não tem mais o direito sobre a minha vida e nem a sua, e sobre a qual principalmente Satanás não tem qualquer poder absoluto sobre nós. E essa vida será manifestada na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 15, 4, verso 15 e 17. Porque os santos de Deus possuem a vida através do Espírito, a vida abundante, a vida que possuímos pela habitação dele em nós, o conhecimento, o reconhecimento desta filiação, desse parentesco que nos capacita a dizer todos os dias: Abba, Pai, que quer dizer Paizinho. E uma vez que tomamos posse dessa vida, temos então plena, total e completa comunhão, não só de momentos esporádicos, mas comunhão de corpo, de alma e espírito, porque o Espírito testifica dele e da sua obra, a fim de que por meio da fé tomemos posse deste conhecimento, deste parentesco que hoje temos com Deus, com Jesus, através do Espírito Santo de Deus. E se somos nascidos do Espírito, somos então gerados pelas entranhas de Deus, participantes da natureza divina e habitados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, nesse dia, eu quero incentivar a você, todo crente, todo cristão, toda pessoa que é habitado pelo Espírito Santo de Deus e sabe disso, pelo amor de Deus que é derramado, através do amor de Deus que é derramado no seu coração. Então receba nesse dia essa palavra que vai ser de vida, porque o que habita em você não é morto, o que habita em você é vivo e vivo para todo sempre. Aonde você estiver, eu quero orar com você e por você nessa hora. Senhor meu Deus,
Espírito da verdade, que fala conosco, que falou conosco nesta hora, com as milhares de pessoas que vão ouvir a tua palavra, Senhor. Muitos ainda não te conheciam, muitos ainda não te conhecem, Senhor, mas por favor, se revela a cada um deles. Se revela aos teus filhos, ó Deus, primeiro para a glorificação do Pai, através da pessoa e obra salvífica de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus eu declaro nesta hora sobre a vida de cada um deles a bênção da habitação de Deus em nós. O santo, o eterno, o divino habita em nós. Por isso, nessa hora, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te magnificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos e louvamos o teu nome, porque tu és santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo é o Espírito Santo. Ó Espírito Santo da verdade, que fala, que transforma, que habita, que ouve, que intercede, que tem ciúmes, que cuida de nós, que nos ensina, que nos faz lembrar. Senhor, muito obrigado pela tua obra, muito obrigado, Jesus, pela tua redenção, pela redenção em Cristo, teu Filho amado. Ó Deus, muito obrigado por ter nos enviado o nosso querido, amado amigo, companheiro Espírito Santo. Ó Senhor, nós te adoramos nesse dia. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor, faz-nos chegar perto de ti, faz-nos beber de águas profundas, águas limpas, águas purificadoras. Pai, no nome de Jesus, através do Espírito Santo, confirma e completa esta obra na vida de cada um. Em o precioso nome de Jesus nós te oramos com fé, em o nome do Pai, em o nome do Filho e em o nome do Espírito Santo de Deus, para todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Muitíssimo obrigado pelo carinho de cada um de vocês que já acessaram o nosso canal. Não deixe de deixar aí o seu joinha, o seu like, mandar enviar a sua mensagem e até mesmo perguntas alguns fazem, né? Deus possa abençoar você nessa semana. Tenha uma semana abençoada. Divulguem esse material e outros que estão aí à sua disposição de graça, enquanto nós temos tempo. Precisamos, enquanto temos tempo ainda, correr e anunciar esta palavra que transforma, esta palavra que nos foi dada, esta palavra que está conosco através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada. Fiquem na paz do Senhor. A gente se vê no próximo programa, no próximo episódio, na próxima vez, se assim for esta a vontade de Deus. Deus abençoe. Shalom. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau.